Fala galera, eu sou o Matheus e neste vídeo eu vou falar sobre o fundo imobiliário HGRE11, porque essa semana alguns inscritos pediram para falar desse fundo, eu fui pesquisar e cara, de 2 anos para cá ele melhorou bastante, então merece sim uma atualização para a gente ver se agora ele está valendo a pena. Então vamos lá porque eu não gosto de ficar enrolando. No último ano, ele entregou um belo dividend yield de 8,65%. Para mim, um fundo de tijolo atualmente tem que entregar mais do que 8%. Então temos aqui um ponto positivo. Temos também que atualmente ele está sendo negociado a R$ 110,01, mas o seu valor patrimonial por cota está em R$ 156,00, R$ 156,89. Ou seja, ele está com desconto de aproximadamente 30%, e esse desconto está aumentando, porque conforme eu entrei aqui, hoje o fundo imobiliário está em queda, e no último mês, temos aí uma queda de mais de 11%, por isso que alguns inscritos me pediram, porque talvez isso seja, uma oportunidade. Então, para ajudar vocês, eu vou levantar aqui todos os pontos positivos e negativos, para a gente ver se o fundo imobiliário está valendo a pena. E se você gosta de conteúdos que vão direto ao ponto, que não gosta de ficar enrolando, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Vamos lá então continuar a nossa análise do HGRE11. Ele já é um fundo bem antigo, teve seu início em maio de 2008, então tem muito documento que a gente pode olhar do fundo, isso aqui é um ponto positivo. Outro ponto positivo é que ele é bem grande, tem quase 2 bilhões de reais de patrimônio líquido, então realmente ele possui vários imóveis, até porque o HGRE11 é um fundo imobiliário de tijolo, do segmento de lajes corporativas, que é administrado pela Credit Suisse, uma das maiores administradoras de fundos imobiliários atualmente, que cobra uma taxa de administração de apenas 1% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Na minha opinião, essa taxa é bem tranquila. O primeiro ponto que eu sempre gosto de olhar é a respeito da liquidez, ou seja, do volume financeiro médio negociado, para a gente ver se as cotas do fundo têm várias negociações, assim a gente conseguiria comprar e vender de forma rápida. E perceba que o fundo imobiliário atualmente tem mais de 130 mil cotistas, então logicamente possui uma ótima liquidez, ou seja, várias negociações. Se você quiser comprar ou vender, você consegue fazer isso de forma extremamente rápida. Outro dado que eu sempre gosto de olhar é a questão da rentabilidade, e eu sempre comparo a rentabilidade do fundo com a rentabilidade do IFIX. Para quem não sabe o que é o IFIX, é o índice de fundos imobiliários, e na minha opinião, para um fundo ser bom, ele tem que ao menos superar esse índice. Mas o fundo imobiliário, ele é mais velho do que o IFIX, então a gestora não colocou aqui a rentabilidade do IFIX desde o início, porque ficaria descasado. Mas quando a gente olha aqui embaixo no gráfico, vejamos, eu vou pegar aqui os rendimentos do fundo e também os ganhos de capital. Você pode ver que os ganhos de capital estão aqui até mesmo abaixo do CDI, mas em relação aí ao rendimento do HGRE11, temos aqui que ele está pau a pau com o IFIX, ficando a maioria do tempo positivo, acima do IFIX. Então temos aqui outro ponto positivo, o HGRE11 está com a rentabilidade superior ao IFIX. E veja como o fundo melhorou, Ele está com desconto, está pagando um bom dividend yield, ele está superando o IFIX e possui uma boa liquidez. Mas vamos ver a carteira de ativos do fundo imobiliário, Quantos imóveis que ele possui participação, se esses imóveis são de qualidade, se eles estão bem locados para bons inquilinos. E aqui temos que praticamente todos os recursos do fundo estão alocados em imóveis. Ele possui um pouquinho ali de dinheiro em renda fixa. E olha que interessante, ele possui dívidas, ou seja, ele emitiu CRIs no valor de 74 milhões de reais. Então o fundo imobiliário está endividado. Mas será que essa dívida é alta para o fundo imobiliário? Então vamos fazer aqui uma velha conta de padeiro bem rápida para a gente ver se ela realmente é alta. Vou pegar esse 74,7, que é a dívida do fundo, e vou dividir pelo valor dos imóveis aqui, de 1.866 milhões de reais. Eu sei que a gente deve fazer essa conta com base em todos os ativos do fundo imobiliário, mas isso aqui é só uma conta de padeiro, então você pode relevar isso aqui, porque eu quero te mostrar que o fundo imobiliário ele possui uma dívida bem tranquila que pega aí apenas
4% do valor dos imóveis do fundo imobiliário. Então é uma dívida tranquila, não vai interferir em nada no fundo imobiliário, ele vai conseguir pagar tranquilamente. Então, entrando aqui nos imóveis do fundo imobiliário, perceba que ele possui participação em 19 imóveis espalhados em vários estados aqui no país, sendo Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. E um dado bem interessante a respeito desses imóveis é que eles parecem ser de qualidade. Pois veja, em 2016, o seu valor patrimonial por cota estava em R$ 149,41, mas no decorrer do tempo, acredito eu, que esses imóveis foram valorizando. E agora, o seu valor patrimonial por cota, R$ 156,89. Logicamente, isso aqui é um ponto positivo, né? O fundo realmente possui bons imóveis. Quanto aos tipos de ativos, a gente sabe que o HGRE11 é um fundo imobiliário de lajes corporativas, mas ele tem, por exemplo, torre corporativa, ele tem lajes com participação relevante, ele tem lajes individuais. Eu gosto de frisar isso aqui, né? Essa partezinha aqui de monousuário, eu acho bem legal por parte da gestão de separar isso aqui, porque um imóvel sendo monousuário é um risco um pouco maior. E um tempo atrás, cara, se eu não me engano, cerca de 47% era ocupado com monousuário, mas perceba que agora 67,4% dos ativos do fundo são de torre corporativa e apenas 9,6% são de monousuário. Então isso aqui melhorou bastante, o fundo diminuiu o seu risco. Mas vamos falar agora a respeito dos inquilinos e dos contratos. Temos aí que o fundo possui 41 contratos, ou seja, logicamente, diversos inquilinos, que têm contratos com fundo imobiliário reajustados com o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação aqui no Brasil, e o IGPM, que é muito conhecido por ser o Índice de Inflação do Aluguel. Esses contratos eles vão vencer em média em 5 anos, ou seja, 83% vão vencer de 2026 em diante. E algo que eu quero destacar é a respeito da vacância do fundo imobiliário. E repare que em janeiro de 2022, 29,7% dos imóveis estavam desocupados e agora 21,2%, ou seja, no decorrer do tempo, o fundo imobiliário veio sim trabalhando e veio reduzindo a sua vacância, mesmo, entre aspas, agora, com a sofrência dos fundos imobiliários de lajes corporativas devido ao home office e a outras coisas aí que vem acontecendo com os ativos de lajes corporativas. Então é bom a gente ficar de olho a respeito dessa vacância. E agora, um ponto negativo que está além do fundo imobiliário é o caso da inflação. Temos aqui, eu estou no relatório de mercado, que é conhecido como Boletim Focus, que mostra aí as expectativas do mercado em base aí em algumas opiniões. E temos aqui, por exemplo, o IPCA. Então, a estimativa, de acordo com o mercado, é um IPCA em 2023 em 5,74%. E por que é interessante a gente ficar de olho nisso? Porque 4 semanas atrás, a expectativa estava em 5,31%, ou seja, o mercado está esperando uma inflação cada vez maior em 2023. Em 2024, a mesma coisa. Esperava-se 3,65% e agora já espera 3,90%. Em 2025, a mesma coisa. Em 2026, a mesma coisa. Você pode ver que a expectativa do mercado é uma inflação maior. E por que é bom a gente ficar de olho nisso? Porque quando a inflação sobe, geralmente a taxa Selic também sobe e os fundos imobiliários de tijolo, eles tendem a desvalorizar, porque as pessoas começam a vender as cotas dos fundos de tijolo, partem para fundos imobiliários de papel, partem até mesmo para renda fixa e outros tipos de investimento. Mas vamos ao que interessa. Após todas essas informações, eu vou compilar aqui para você os pontos positivos e os pontos negativos para a gente ver se o HGRE11 agora está valendo a pena. Então vamos lá, vou começar pelos pontos positivos. O primeiro, ele possui uma boa liquidez, ou seja, várias negociações. Se você quiser comprar ou quiser vender, você consegue fazer isso de forma rápida. O nosso segundo ponto positivo é que ele vem superando o IFIX. Ele vem pau a pau ali com o IFIX, mas por enquanto está tranquilo, ele vem superando o IFIX. E olha que a vacância está alta, né? Imagine se a vacância estivesse menor. Vamos ao outro ponto positivo, então. Ele é o velho fundo imobiliário multi, ou seja, ele possui participação em 19 ativos localizados em diferentes estados, locados logicamente para diversos inquilinos. Atualmente, o fundo imobiliário possui 41 contratos. Outro ponto é o seu dividend yield,
que ele pagou mais do que o mínimo que eu estabeleci atualmente, de 8% de dividend yield. E o outro ponto positivo é o seu preço. Quando a gente pega aí o seu preço e divide pelo seu valor patrimonial, temos aí um desconto de aproximadamente 30%. E os pontos negativos: primeiro, ele possui uma dívida, mas você viu, é uma dívida extremamente tranquila, ele consegue pagar ali bem de boa. O outro ponto negativo é essa questão da vacância, que atualmente está beirando ali os 21%. Mas você viu, né? No decorrer do tempo, o fundo imobiliário conseguiu diminuir essa vacância. Mas é bom ressaltar que os fundos imobiliários de lajes corporativas estão em um momento bem delicado. Então, fica muito atento a isso. O outro ponto negativo não é do fundo imobiliário, mas do mercado no geral, porque a gente está esperando uma inflação cada vez maior, né? Você viu o Boletim Focus aí, né? A gente está esperando uma inflação cada vez maior. E cá entre nós, eu acredito em uma inflação maior do que está lá no Boletim Focus. Eu venho falando isso há aproximadamente 3 ou 4 meses. E bem, se a inflação sobe, a taxa Selic, que é um mecanismo aí do Banco Central para controlar a inflação, né? Que é conhecida por ser a taxa básica de juros da economia brasileira, ela vai subir, né? Então o CDI também vai subir, enfim. E essas taxas subindo, né? Esses índices subindo, a gente pode esperar os fundos imobiliários de tijolo caindo. E aí, logicamente, você veria uma desvalorização. Mas com base em todos esses pontos, vou dar aqui agora a minha opinião. Lembrando que é a minha opinião e de forma alguma é recomendação de investimento. E com base em todos esses pontos, cara, na minha opinião, o HGRE11 deve estar, se não for o melhor, deve estar entre os melhores fundos imobiliários de lajes corporativas. Então, o HGRE11 vale a pena atualmente. Mas fica muito atento a esses pontos negativos. Ah, Matheus, mas e quanto aí a inflação? Cara, a inflação vai subir, a inflação vai cair, a inflação vai subir, vai cair de novo, porque isso é um ciclo econômico. Se o fundo imobiliário estiver caindo, você viu aí vários pontos positivos. Se você confiar no fundo imobiliário, caiu, veja aí como uma promoção. Ao menos é o que eu faço aí na minha carteira de investimento. Se eu gosto do fundo imobiliário, se eu conheço ali o fundo imobiliário do começo ao fim e eu sei que é uma oportunidade, eu vou colocando ali um pouquinho mais de dinheiro. Ah, Matheus, caiu para R$80, continua sendo bom? Então eu coloco ali mais um pouquinho de dinheiro. E bem, é o que eu faço, lembrando que isso não é de forma alguma recomendação de investimento. Mas e você? Possui cotas do HGRE11? Cara, na minha opinião, ele evoluiu bastante de 2 anos atrás para cá. É isso, ficou por aqui. Se gostou, não esqueça, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Então, nos vemos no próximo.